Muito para nós, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando. Estamos dando início a mais um episódio, como acabamos de anunciar hoje com a chegada do meu querido Roberto Stuck, nosso novo co-host aqui. O Stuck chega para agregar com muito conhecimento, um cara super comunicativo, de um bom network, então tem um baita fit com o canal do podcast aqui e ele chega aí para contribuir então com as suas experiências, as suas vivências do dia a dia para outras carreiras aí também. Hoje estamos com um profissional muito conhecido no setor dos veículos pesados aí, especialista em caminhões, né, Júlio? Um professor de diversas áreas aí da engenharia, professor de pós-graduação, tem seus cursos também na empresa própria, Leve 7, né, Júlio? E vai contar aqui para nós hoje, o tema do nosso podcast é como ser um profissional que domina as softs e as hard skills, como que ele viu essa necessidade para se destacar no mercado de trabalho e como que ele consegue equilibrar esses dois fatores aí, que hoje em dia a gente está falando muito, né? As empresas estão buscando muito sobre as soft skills e as hard skills também, obviamente, então o Júlio vem aí para dar esse feed para nós. Bom, Júlio, primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e sinta-se à vontade aí. Júlio, que é engenheiro mecânico também, já vou dar uma breve resumida do currículo dele aqui para vocês. Stuck também, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Opa, valeu, Lucas, obrigado pelo convite. E aí, pessoal, tudo bem? Também não sei que hora que vocês estão assistindo, em que planeta que vocês estão assistindo, mas sejam muito bem-vindos a esse episódio do Motor e Mentor e seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje e vamos bater um papo massa. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por abrirem as portas nesse clássico dia curitibano, céu nublado, 9 graus e ventando. Então, ambiente propício. Já de conhecimento nosso, nada de novo, seria estranho se tivesse sol e calor, então estamos extremamente confortáveis. Show! Agradeço muito, sim, abrir as portas sábado de manhã, Legal. Mas quando o dia começa cedo, ele termina bem. Isso A aí. gente vai dormir cansado, sinal que o dia ele realmente foi produtivo. Show de bola. Igual eu falei pra vocês, gente, o currículo dele é grande que eu vou ter que dar uma colada aqui, então eu vou ler aqui pra vocês, um pouquinho da experiência do Júlio. Sempre foi muito espontâneo, comunicativo, entusiasta da engenharia. Forte motivação em relação às habilidades interpessoais, capacidade de entender as necessidades do cliente, iniciativa muito multifuncional, muito importante, né? Trabalho em equipe e mão na massa. São características que resumem o perfil e forma de trabalho. Reconhecido talento em palestras, treinamentos e atividades com o público. Forte motivação em aliar a engenharia com o dia a dia da organização e dos clientes. Pô. Piabão. 1001 utilidades, né, cara? Quanto tempo de experiência, Júlio? Mais de 30 anos no mercado já, né? Olha... Conta pra nós aí tua linha do tempo profissional. Bom, profissional, ela começou informal, né? Uhum. Meu primeiro emprego foi servente de pedreiro. Eu era auxiliar de serviços gerais numa empresa de artefatos de cimento, lá no Turvo. Então eu sou nascido e criado no Turvo Santa Catarina, que é o Turvo de verdade, né? Então foi lá que eu comecei em 1990. Aí fui fazer engenharia mecânica em Floripa em 94. Reprovei bastante, então fiz em 6 anos. E houve uma greve grande durante a universidade. Eu fui daí ser vendedor de máquinas pesadas na New Holland. Uhum. Então, né, foi um meio ano fantástico. Depois me formei, terminei a engenharia nos Estados Unidos, lá na Virginia Tech. Bacana. E de lá já emendei o meu mestrado em motores e utilização de hidrocarbonetos. Nessa escola que eu guardo no coração, que é a IFP legal. School, a Escola dos Petróleo e dos Motores. Né? Isso em 2000. Então, no ano de 2000 eu comecei nos Estados Unidos, passei por Floripa para fazer visto e terminei na França. Então, no final do ano eu não sabia que língua eu falava porque eu tinha aprendido inglês e francês num ano só. Né? Aprendido assim, né? Daquele jeito. Né? E o sotaque catarinense não desapareceu. Né? E assim foi indo. Né? Daí, o caminho natural, França é uma empresa francesa. Sim. Guardo de coração o pessoal da Renault, adoro. Como o Alain Thier falou, né? Faz parte do losango, tá na família. E eu... Mesmo que não me convide, eu estou convidado, viu? Eu estou na família, adoro, foram 3 anos fantásticos na Renault,
né? Onde nós desenvolvemos o primeiro Flex Fuel Renault mundo. Então, o primeiro motor etanol Renault mundo nasceu aqui em Curitiba. Um bando de piazada, né, ninja, porque no Brasil tem que ter muita ninjabilidade. O cara tem que ser ninja e ter muita habilidade. Aí entra hard skills, soft skills, né? E daí foram 3 anos, como eu falei, mas eu queria calibrar, mexer em motor, viajar o mundo, fazer expedições, ir pro deserto, ir pro Polo Sul, Polo Sul não, né? Polo Norte e tal. E apareceu uma oportunidade de dar aula. Tá, mas o que tem a ver dar aula com fazer as minhas expedições? Networking. Conhecer as pessoas. Me reciclar, aprender, evolução contínua, tá sempre correndo atrás. E daí eu tinha uma pós-graduação conjunta PUC, Federal do Paraná e Cefet, UTFPR, começou em 2001. Mesmos moldes do IFP, lá na França. Aqui no Brasil, aqui em Curitiba. Então Curitiba é top. Tudo certo para dar certo. Aí comecei a dar aula lá, e por indicação do próprio IFP, porque, não que eu era o melhor aluno, eu sempre fui da turma da repescagem. Sempre lá, sabe? Não tem o Tour de France? Tem os ponteiros e tal, aí tem aquele bolo, aquele pelotão, soco, gritaria e passa. Eu sempre fui dali. Então era no meio da confusão. E através desse networking eu me expressei, olha, eu gostaria muito de representar o IFP, gostaria de dar aula, né? Tu tem um curso pronto? Claro que eu tenho. Tinha nada, né? Tinha as apostilas, né? Tudo lá, xerocada, escrita. Eu falei, não, eu faço, não tem problema nenhum, né? Já tinha internet na época, né? 2001 já tinha internet, 2002. Então... Um pulso, né? Depois da meia-noite. Discadona, você trabalhava sempre na madrugada de sábado para domingo, né? Eu morei aqui pertinho, aqui na Rua da Paz. E eu tinha um computador com modem, era isso aí. Sábado, entrava e... Só alegria. Começava a baixar material. Conexão pelo RJ11 ainda, né? Nossa senhora. Cara, tinha o ICQ. Saiu o negócio de ICQ. E eu sou daquele tempo. Não tinha celular. Né? Meu primeiro celular foi quando eu comecei na Renault. Daí computador, quando eu tive no segundo ano de Renault. Né? Então, assim foi começando. Não foi fácil. Começar não é fácil. Né? Para quem... São N casos no mundo aí que tem a sua trajetória. Cada uma melhor que a outra. Cada uma mais brilhante que a outra. Um professor lá no Turvo, professor Joacir Borges, de matemática, lá no Colégio Salve de Maria. Em 91, ele chegou... Juquinha, lá chama de Juquinha, né? Faça pela tua força de vontade. Porque tu vai vencer sem derrotar ninguém. Ou seja, cada passo tu dá um degrauzinho. Mas daí não volta. Então tu vai devagar porque tá com pressa. Nunca me esqueci disso aí. Legal. Eu tinha 16 anos. Sabe? Eu falei, parece que foi hoje, assim. Num sábado de manhã, nós tínhamos aula sábado de manhã lá no colégio, lá no Turvo. E o Frei adorava a Fórmula 1. Opa, desculpa. Daí sempre quando tinha treino da Fórmula 1, ô Frei, tá passando Fórmula 1, vamos lá ver o treino. Deixava a galera fazer lição de matemática, a gente ia ver Fórmula 1. Network, né? Ó, network, isso que eu ia falar, network, né? Então, e assim foi, né? Depois, em 2005, fui pra Volvo, porque daí apareceu a oportunidade via networking, tipo, conseguiu mostrar que conseguia entregar. Então, eu consegui abrir uma janela de oportunidade. Mas abrir uma janela de oportunidade através de indicação, você está colocando o seu perfil em exposição, mas também de quem te indicou. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Me indica? Mas eu nunca trabalhei junto, nem se conhecemos, só um olho no LinkedIn. Como é que eu vou poder me expor, te colocar lá se eu nem te conheço? Então, isso vale para quem pede indicação e para quem vai indicar. Isso é uma coisa muito importante, porque existem muitas consequências depois. Né? A coisa é um dominó. Eu já tive belas experiências e também frustrações. E o Bill Gates fala, né? O melhor jeito de aprender, de ter experiência, é tomando más decisões. E ali eu aprendi bastante. Né? Então, desde 2005, estou na Volvo Caminhões. 15 anos de engenharia e desenvolvimento de motores. Ali eu realizei todos aqueles sonhos de viajar ao mundo. Foram 11 países. Expedição, calibração. Expedições, calibração. Por quais países você já passou? França, Suécia, Estados Unidos, México, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Polônia. Polônia, legal. E tem mais algum, daqui a pouco eu lembro. Né? Então, e Brasil, né? Brasil. E o país Turvo?
O turvo é a origem de tudo. Eu brinco que é a gênese, né? É a gênese. Como é que fala certo? Não, vê lá no turvo como é que fala, que daí tá certo. A caçoagem faz parte. Time que se caçou é time que se entende. Isso é Time verdade. que pisa em ovos quer ver outro acordar com formiga na boca. Então, pior que é. eu Concordo plenamente. Sou muito de caçoar, sou muito de rir, de brincar. Então é um ambiente que para mim ele é bom, ele é propício. O ambiente tóxico, o sagitariano com ascendência em Júpiter percebe muito. E daí ele fica com cara feia, começa a evocar os antepassados lá de Bérgamo, da Itália, né? Tem aquele monte de xingamento e tal, né? Como é? Já sai bravo com o nariz empinado, né? Então foram assim, são oficialmente de carteira assinada há 20 anos, mas no mundo dos motores, do powertrain, desde 92, né? Então 30. Porque eu comecei a inventar estrepulia em oficina de amigo, fazendo coisa que não devia. Que legal, show de bola. Por aí. E isso que você comentou do networking, muito interessante, né, Júlio? Porque até deixar aqui o convite, se você ainda não garantiu o teu ingresso do Motor e Mentor Experience, esse é o momento, porque nós teremos uma roda de conversas lá justamente sobre isso, sobre networking, que vai além de se conectar no LinkedIn, né? As pessoas saem distribuindo conectar lá, mas não sabe um terço da história da pessoa, não sabe o cargo da pessoa, não sabe quais são as experiências da pessoa e jura de pé junto que tá fazendo networking. E aí você pergunta, você conhece alguém que trabalha nessa empresa? Conheço, pô, tem um networking gigantesco com o cara. Você vai ver o networking... Não conhece nada. Conectado Conhece no LinkedIn. Nada. LinkedIn é muito legal, só que quando a gente está no ambiente virtual, não há pessoalidade, né? Porque teoricamente você está atrás de uma tela e aquela pessoa pode falar o que ela quiser no LinkedIn. Então, eu acho interessante e super apoio esse tipo de evento, porque quando a gente tem a possibilidade de estar junto com alguém, fisicamente, a gente conhece essa pessoa de verdade. Sim. Então, quem quiser, por favor, estaremos lá. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Então, garante o teu ingresso no nosso site lá, motorimentor.com.br/event experience. E esperamos vocês nos dias 24 e 25 de setembro. E voltando ao assunto, né, Júlio, esse quesito networking, um grande abraço pro nosso amigo Guido, que foi quem nos deu o porta-copo aqui. Ó, Guido, estamos utilizando. É justamente isso, de que primeiro as pessoas se conectam, né? Exato. Depois elas fazem negócio. Então essa é a premissa dele. Ele é um cara totalmente comercial, ele é gerente comercial da Cipar, né? Ele fala, Lucas, foi 20 anos Unilever, e ele fala, Lucas, primeiro as pessoas se conectam, depois elas fazem negócio. Porque é justamente isso, você começa a perceber quais são os princípios, quais são os valores, o que a pessoa considera como sendo certo, se você também considera. Porque fazer negócio por fazer, cara, pô, não dá, né? Não, a ligação é muito pequena. Muito rasa, né? É uma ligação fraca e qualquer distúrbio, qualquer irreversibilidade, como fala na engenharia, já foi-se, né? Exatamente. Então a ligação química é muito fraca. Eu trouxe aqui uma marmita. Mostra a marmita aí, Júlio, vamos ver. Marmita. Isso aí eu aprendi com um grande mentor lá da Volvo, que desenvolve muito o lado humano das pessoas, né? E ele trazia muita coisa bacana na marmita. Para quem não tá acompanhando no YouTube, quem tiver só no áudio, o Júlio trouxe aquelas sacolinhas térmicas e a gente achou que tinha comida de verdade. Ele não falou nada, tá? Ele tá abrindo agora com um monte de livro dentro. Então, quem não tá acompanhando no YouTube, tá ouvindo só o áudio, tentem imaginar a gente sentado numa mesa e o cara tira uma sacolinha, com certeza teria comida dentro e aparece com um monte de livro. Eu confesso que a hora que eu vi ele chegando, eu falei, o que será que o Júlio trouxe ali na marmita, eu pensei que ele tinha alguma dieta específica. Eu falei, não, o cara tem uma dieta especial, tal hora tem que comer. Eu acreditei nisso. Eu vou até fazer um story desse momento aqui, cara. Olha aí, ó. Faz aí, ó. Mostra a marmita. Ó, essa daí é o que, Júlio? A marmita do conhecimento. A marmita do conhecimento. Essa aqui tem densidade. Muita densidade, né? E a letrinha não se apaga. Esse aqui não é feito por termogeração. Esse aqui a letrinha não apaga. Show de bola. E pode ler no ônibus que a letra também não cai. Show de bola. E essa conexão, esse livro aqui
do Shackleton, né? A versão escrita pelo Alfred Lansing é a mais clássica. Esse livro eu não li, eu decorei. Eu li ele 3 vezes, porque eu não conseguia ter a história toda concatenada. E qual que é uma mensagem muito bacana, assim, ainda mais pra gente que está no Brasil, precisa de ninjabilidade. É a simbiose, bater o santo. O Shackleton procurava muitas pessoas especializadas para a expedição transantártica. Ele saiu em 1914 e ele ia cruzar a Antártica a pé. Então ele não conseguiu nem chegar. O barco ficou preso nas banquisas e espremeu o barco. Aí leiam um livro que vocês vão se maravilhar. Puta livro, né? gente. E ele escolhia as pessoas, as equipes, pelo santo. Não, você tem um perfil bacana com um cara da parte de... o chefe das velas. Não, mas eu sou mestre de máquinas. Não, mas tu vai se dar bem com ele, pode ir lá. Aí vinha, não, eu sou geólogo e tal. Cara, tu vai se dar bem com o cozinheiro. Mas como assim? Não, vocês vão se dar bem. E ele deixava quem batia o santo com quem batia o santo. Legal. O resumo foi que a expedição fracassou no ponto de vista de atravessar a Antártica, mas é uma das mais incríveis histórias da superação humana, porque todos que foram voltaram em 1916 para a Inglaterra. Então, enfim, vale a pena. Shackleton, né, do Endurance. Encontraram o Endurance não faz muito tempo. Não faz, né? Faz poucos meses, inclusive, que exato. essa notícia tem sido veiculada. Né? Voltou à tona o naufrágio que está lá embaixo do mar. Exato. Né? Mas são vários livros que contam a trajetória dele. Esse é o mais famoso. Porém, começa num livro chamado O Último Lugar da Terra, que é a conquista do Polo Sul pela Noruega contra a Inglaterra. Né? Depois, o Shackleton fez uma própria expedição científica, do Nimrod. Foi onde ele traçou o caminho que ele queria fazer para a expedição do Endurance. Legal. Né? Então, enfim, é conhecido já. Quando a casa cai, chame o Shackleton. Né? Isso já é conhecido. E ele é o ídolo do Amir Klink. E foi numa palestra do Amir Klink em 98, em São Paulo, que eu falei... eu vou ler tudo do Amir Klink e do Shackleton também. Rapaz, muito bom, aconselho. Comprem, Legal. tenham, mantenham e decorem. Aí, ó, Livro de biografia de cabeceira. indicação. De cabeceira. Show de bola. E tem outro na marmitinha. Ó, esse aqui, ó, ele é muito... o romance dos motores. Já pensaram nisso, não? O que é o romance dos motores, né? É um engenheiro japonês com formação alemã que escreve um livro sobre a evolução e os fundamentos das tecnologias em termos de trens de força. Motor de carro, moto, avião, scooter. Não, brincadeira, não tinha scooter ainda. Né? Volts. Então, é a base da engenharia, mas muito num termo assim romântico mesmo, que ele contextualiza. E isso aqui, esse livro, Romance dos Motores, do Takahashi Suzuki, tem na SIA International. Né? Legal. Isso aqui é um livro que tinha que ser obrigatório nos cursos de introdução à engenharia. Legal. Porque ele passa o fundamento, a base, os porquês. Né? É por isso que eu reprovei tanto na engenharia. Porque os 2 primeiros anos eu levei 3,5. Porque eu não conseguia entender a razão, o porquê dessas contas, mas eu não vejo o sentido prático. Isso é muito importante, né? Acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente se distancia, empresas se distanciam, pessoas se distanciam do motivo por trás, do porquê, né? E quando você sabe o porquê você está fazendo alguma coisa, há uma conexão diferente, né? Você se conecta de um jeito, como você disse, químico, profundo, num nível que não está necessariamente na parte mais consciente do cérebro, né? Quando você entende o motivo pelo qual você quer fazer algo ou por aquilo ser daquela forma, qual a história, de onde veio, para onde vai, é bem interessante, né? A gente se conecta num nível talvez até subconsciente, né? Sim, é tudo isso aí. Eu ficava revoltado. Mas por que ele vem com nível de detalhe e tal se eu não vou usar? O que eu uso na engenharia de desenvolvimento de motores? Engenheiros de excelência, ou seja, são bons de Excel? Né? Excelência. Agora tem a turma do Power BI. Excelência. A turma do Power BI, essa é boa. Eu sou um usuário, assim, o dia inteiro em Power BI analisando o dado. Eu não sei criar o Power BI, sou ruim mesmo, tentei, mas não consegui. Né? Mas sei usar muito bem, sei fazer o requisito, sei dizer qual informação tem que cruzar com qual e qual tipo de resultado de saída que eu preciso e com qual grandeza eu preciso comparar. Medir é comparar. E o medir é comparar, você também se compara em termos de hard skills, mas também em soft skills. Porque a comunicação, né? Imagina como é que você vai transmitir uma mensagem dessa do que você precisa. Exato. E essa mensagem,
Lucas e Stuck, eu aprendi muito bem na engenharia, nos cursos de extensão, nos cursos fora da grade curricular. Por exemplo, Mini Baja, por exemplo, Fórmula SAE, a competição de submarino, foguete, avião, o que for. Vocês de engenharia ou qualquer coisa, façam atividades extracurriculares. Isso aí desenvolve networking, soft skills, brigaceira skills, né? Exclusão skills, panelinha skills. Panelinha skills. Depois de tudo tu vai fazer o compilado, foi, puxa vida, 80% fiz besteira, 20% eu acertei, e agora como é que eu corrijo? Né? Eu vou aprender, isso eu aprendi muito. Muito. Existe curso preparatório para vestibular, né? Esse é o preparatório para manufatura, para indústria, né? Exato. É a coisa mais difícil, pô, tava cheio de gente, ela que eu quero mexer com gente, eu queria mexer com o carro, né? Então, eu tenho que mexer com gente. E o nosso orientador, o professor Tomelin, grande professor Tomelin, ele assim, olha, vocês têm que amarrar os pontos, vocês têm que ver o passado, o presente, o futuro breve e o distante. Você tem que ter uma linha. Você faz networking. E eu olhava assim, muitos xingavam, tipo o Gregório de Matos, né? Com as cantigas de escárnio e maldizer. O Gregório de Matos era o boca do inferno, né? Um poeta que só fazia coisa feia. E então, eu falei, puxa vida, né? Não é que é verdade? Eu vou, né? E quando você vê alguém fazendo, a gente aprende muito bem. É igual o educar pelo exemplo, né? Como é que se educa em casa, né? É fazendo. Os filhos, eles vão absorvendo isso aí, né? E eu ouvia muito ele, pá, caramba, é assim que ele faz, assim que ele faz. E foi só por causa desse aprendizado que eu consegui fazer o estágio nos Estados Unidos, porque eu consegui daí aprender a ir buscar uma bolsa de estudos lá, consegui aprender a ir procurar onde eu ia conseguir o fomento para minhas passagens, e consegui buscar aonde eu ia conseguir algum auxílio extra, porque a bolsa lá era muito fraquinha, para me manter lá. Então foram 3 projetos para eu poder ir para os Estados Unidos. Ninguém faz nada sozinho. Não, tem que buscar. Ninguém faz nada sozinho. Tem que buscar. O ego, ele vai te levar longe das pessoas, né? Exatamente, cara, exatamente. E assim, quando você quer fazer as coisas sozinhos, assim, os nossos recursos, eles são limitados, não só financeiramente, mas intelectualmente também. Quando você agrega mais pessoas, junta mais pessoas em volta daquele teu objetivo, que pode ser seu, mas você abre o seu objetivo para outras pessoas, cara, o resultado é super fantástico, né? Você, tem altas histórias, né? Tem que expor o que você está desejando. Exatamente. E sabe, Júlio, agora nós estamos chegando no 27º episódio, né? E o Stuck foi o primeiro convidado do podcast. E eu fiz um curso no ano passado que eu tive exatamente esse mesmo insight que você teve, do teu professor lá, que te chamava de Juquinha, né? Lá em Turvo, lá na capital do Brasil. E... É do mundo. Do mundo. Ah, tá, perdão. e era justamente isso que o Stuck falou. De não querer fazer as coisas sozinhos e o networking. E aí, pô, cara, o 27º episódio já passou praticamente, já deve estar dando umas 50 horas, né, cara? Por de aí. networking e conteúdo, porque tem o pré e o pós também. Eu falo que o pré e o pós é legal, né? Porque, pô, vocês não acompanham aqui, né? Mas a gente tem todo um momento de alinhamento aqui, de entender um pouquinho da história do outro. E isso são insights que transformam, né? Porque, mais uma vez, o que o Júlio falou, que tomou como verdade aquilo que o professor dele tinha dito e tá muito alinhado com o que a gente busca aqui no podcast, né? Que é justamente isso. Conectar com pessoas, aprender com pessoas mais experientes e entender de que forma nós podemos contribuir com essas pessoas também. Contribuir. Contribuir. Muitas pessoas, às vezes, só resta uma coisa, a esperança. Se a última que tu tira dela é isso aí, né? Se tu traz de volta, resgata né, como a gente fala, o sangue nos olhos, aquele espírito, aquele ser que está lá dentro adormecido, né? Isso é muito gratificante. E, assim, agora pego o gancho para falar das outras iniciativas que a gente tem. A Leve 7 Engenharia, que é o que está acontecendo agora. São 4 petroheads. Tinha perguntado pro Stuck, né? O que é um petrohead? Petrohead é quem gosta de motor, barulho, fedor, fumaça, borracha derretida. Então você não gosta de motor elétrico? Não posso afirmar essa coisa. Não. Tá muito cedo. Eu tenho preferências... Vamos esperar mais uns 15 anos para ver o que acontece. Não. Eu acho que assim, ó, eu tenho certeza, não dá para
inibir qualquer tipo de tecnologia que vai ajudar a humanidade. A capacidade de adaptação do cara é boa, hein? Você viu? Saiu bem. Ninja habilidades. Não, eu sou a favor de todas. Inclusive, vou pegar um gancho, mas eu vou chegar lá no livro. E o querer ajudar... Só um pouquinho, Júlio, desculpa te interromper. Cara, o cara tá conseguindo conectar toda a pauta do podcast na marmita dele, cara. Não, e ó, apareceu o livro em português, tem um em inglês, eu vi a capa ali em francês. Agora é um francês. Fica a dica, aprendam as línguas. Aprenda a aprender. Era isso que você tava fazendo na engenharia, cara, aprendendo a aprender. Exato, por isso que eu reprovei 7 vezes. E depois que eu comecei os cursos de engenharia, cara, aconteceu algo muito doido. Eu parei de reprovar, porque eu via o começo e o meio e o fim. Adorava, detonei tudo. Mas acho que também já estava um pouco mais amaciado também. Já estava mais amaciado. Esse aqui, ó, Carburantes e Motores, do Instituto Francês do Petróleo. Esse livro, eles nos emprestaram para fazer o mestrado, que era em tempo integral lá. Eu adorava aquele livro. Mas eu ia querer comprar, em 2001, eram 1.000 euros. 1.000 euros? Os 2 volumes. Esse aqui é o primeiro volume, né? 1.000 euros. Eu falei, 1.000 euros, vou achar. Nem no Turvo tem 1.000 euros. O PIB de Turvo não dá 1.000 euros, hein? Isso é 2001. Aí, quando eu comecei a dar aula representando o IFP, foi bon boy, écoute, né? Que nem falou francês, né? On a besoin d'aide lá, né? Eu preciso de ajuda. Por favor, poderia me mandar os livros do Sr. Guibé? E o IFP me mandou. Que legal. Então, eu tenho eles como meu alicerce. O conceito do Takahashi aqui, do Romance dos Motores, o entrelaçamento e a técnica profunda de base nesses 2 livros. São 1.000 páginas. É 1 euro por página. Vale 10 euros por página. Porque você leva para a vida. Então, sabe, é sempre minha fonte de consulta. Mas esse livro aí é antigo. Não, ele tem um alicerce. Tem alguma coisa que vai bem se não tem alicerce? Já andou na chuva de pneu careca, pessoal? Né? É 10 por hora, com o pisca-alerta ligado no acostamento. E olha lá. Perigo o carro de boi te pegar. E olha lá. Né? Então, eu adoro consultar esse livro. Que legal. Porque hoje nós temos um fenômeno perigoso. O doutor expert do WhatsApp. O opinião do YouTube. Isso é muito bom. Porém, qual é a fonte que ele usa? Qual é a base? Isso na Level 7 Engenharia, o professor Lodete, a pós na UTFPR, entrando na sua, né, terminando a 2ª década na pós. É o que a gente faz. A gente vai na fonte, entende, e se tu sabe entender e resumir, sinal que você realmente pode passar a informação. Só depois disso dá para passar a informação. Senão é palpiteiro. Ô, Júlio, você falou uma coisa aí, cara, que deu uma chacoalhada aqui, que eu compartilho muito desse pensamento também. Pô, 1.000 euros, né? Aqui um volume só, 1.000 euros, cara. E aí... não, vou me contentar, isso não é pra mim, não vou atrás. Pô, cara, quer me ver puto da cara, é a pessoa falar, não dá. Nem tentou, cara. Pô, cara, isso pra mim é uma das maiores frustrações. Eu depender de alguém no sentido... Cara, você pode contribuir comigo tentando fazer isso daqui? Não dá, não sei, vou ver. Puta, cara... Mas isso é falta de vontade, né? Puto da cara. Tu tá achando um problema pra cada solução. Exatamente. Né? E isso aí eu tenho uma expressão que eu gosto. Cara, G.I. Joe. O que é G.I. Joe? Give your jumps. Dá teus pulos. Dá teus pulos. Dá teus pulos. Give your jumps. The Life Snake, né? É isso aí. Então, assim, a pessoa tá querendo achar uma muleta. Né? Dá trabalho, sim. Demora, sim. É caminho errado, sim. Mas tu vai aprender daí. Depois que tu aprendeu, ninguém vai tirar de ti. Exatamente. Para onde tu for, o teu aprendizado vai junto. Mas é difícil. É difícil. E se eu te puder fazer uma pergunta, o que se você puder resumir em 17 anos de carreira aí dentro da Volvo, mais outras tantos anos, quase 30 nesse mundo, o que você aprendeu de verdade? Talvez a maior lição que você teve até agora. É difícil, a pergunta é difícil, eu sei. A principal lição que você teve nesse rolê todo. Eu sou uma gotinha nesse oceano de conhecimento aí. Boa. Cada dia, cada congresso, acabei de vir do Fórum SAE, de mobilidade. Tem vários colegas lá. Né? Foi essa semana na Fiat. Isso foi quarta e quinta. Show, legal. Anotei, escrevi um monte de coisa. Logística, as soluções ecléticas de engenharia para melhorar a qualidade de vida. Eu quero me aposentar, eu não quero estar na fralda geriátrica, eu quero ir lá fazer churrasco, eu quero ir para praia, não quero estar acabado. Então a qualidade de vida começa com o ar que a gente respira.
E o ar que a gente respira são os poluentes atmosféricos. E poluente atmosférico, ele tem geração, basicamente, a sua grande intensidade na geração de energia. No processo industrial. Ah, mas tem o carro também. Claro que tem. Mas agora, qual que é a divisão do bolo e o impacto de cada um? Quanto que um avião polui de óxido de nitrogênio quando ele faz uma viagem transoceânica? Eu tenho um Dodge Dart V8, mas ele tem injeção eletrônica, ele é bem bom. Né? Eu posso andar de dojão 2 voltas na Terra, que o avião fez mais óxido de nitrogênio que o meu Dodge. Então, essa quantificação, da onde realmente está o peso, a divisão, quem que é quem no jogo do bicho, quais realmente setores impactam, qual é a prioridade, isso é fundamental a gente saber. Porque com isso a gente norteia as ações, ou então tu verifica, constata, diagnostica que aquela direção lá, ela não é a ciência levando, é a política, é o interesse pessoal, é o interesse de um grupo. Então, isso é muito importante. E onde é que vem isso aí? Ah, vem do grupo de WhatsApp? Não. Vem do influencer? Não. Vem do livro. Vem do livro. Porque quando o cara publica um livro, tem reversão, revisão, referência bibliográfica, colocou a vida dele lá. Exato, né? Essa é a parte interessante, né? Quando você pega um livro denso como esse, como muitos outros, que são livros mais técnicos, você vê que tem a vida de quem escreveu ali dentro, né? Ou das pessoas que escreveram. É como se fosse uma estratificação de tudo que o cara aprendeu. E para ele ter uma quantidade relevante de vendas, para poder chegar, por exemplo, livro de um francês. De que ano é esse livro aqui? Isso aí é nos 80, eu acho. Para ele sobreviver até hoje, certamente o que ele colocou aqui é verdade. É a base. É a base. É a base. Exatamente. Ah, mas isso é muito antigo. Não, tem um bem moderno aqui, ó. Olha lá. Né? Motores a injeção direta turbo. Opa. É o estado da arte. Esse livro eu ganhei do meu amigo Rafael Aschar, que está na Volvo Alemanha, 25 de julho de 2011. Tá super recente. Tinha apenas saído e todo o estudo da Alemanha em termos de injeção direta de combustível, que são o motor da maioria dos carros hoje, Sim. top de linha, turbo injeção direta. Sim. Eu tinha um professor em 2001, Gaetan Monnier, lá na FP. O futuro é turbo com injeção direta. Na época, Tá doido? Imagina, veio lá do turbo para inventar a história. Né? 10 anos depois, massificou, a gente também está produzindo. Ah, mas só agora chegou aqui. Não, mas tem que validar, tem que verificar, tem que certificar, porque a fábrica dá garantia, a fábrica tem que resolver, reparar, tem que evoluir. Então tem muito trabalho antes. 80% do trabalho é antes. Né? Na engenharia de desenvolvimento, quando eu estava na área de calibração, quando lançava o produto, eu já tinha meio até que esquecido qual era a calibração, que fazia tanto tempo que eu tinha trabalhado. Eu chegava, pessoal, você podia me ver para mim esse software e tal? Ah, não, isso é de coisa velha. Não, mas está produzindo agora. Não, mas isso eu já vi faz 3 anos atrás. Então, são tempos diferentes, expectativas diferentes. Então, está aqui um livro alemão, né? De tecnologia. Mas tá escrito em inglês. Foi traduzido. Menos mal, né? Obrigado, Beleza. Bosch. Obrigado, Bosch. Português, um alemão, um inglês e um francês. Não, um japonês. Ah, tem um japonês ali, né? É. Verdade. E daí, sobre a ecleticidade das tecnologias. Esse aqui, ó. Essa marmita aí a gente não acha no iFood. Não acha no Não iFood. acha no Eu iFood, acho, cara. eu acho que não cabe naquela caixinha. Na bag do bagzinha motoboy do lá, motoboy. né? Esse aqui, ó. Racing Toward Zero. É de um americano. Que Né? legal. A história não contada de tecnologias verdes. Então eu queria saber o que tem por trás. Qual que é o bastidor? Qual que é a premissa correta? Como eu comparo? Como eu analiso? Como eu gero opinião? Como eu gero o meu entendimento? Eu ia falar entendição, mas entendição é feio, é uma cacofonia. Esse livro acabou de ser lançado, ele é de 2021. Então, o senhor não lê só coisa velha. Não, lê coisa nova também. E muito... Moderninho. Esse é dos modernos. Muito interessante, muito didático. E sim, Stuck, todas as tecnologias são necessárias ao mesmo tempo em todas as frentes. Só assim a gente segura o planeta. Exatamente. Não é uma andorinha sozinha não faz verão. Não. Então a gente precisa de bateria, célula combustível, precisa de etanol, combustível de segunda geração, combustível sintético, precisa de nuclear, hidráulica, eólica, fotovoltaica, sabe? Biomassa, biometano.
Precisa de tudo. Capturar CO2. Não tem bala de prata, né? É uma Não, coisa que eu sempre não falo. tem Não tem bala bala de prata. Não dá pra gente apostar que essa é a tecnologia que vai fazer a mudança ou colocar todos os investimentos em uma única frente, né? É muito interessante e é um conceito, acho que, para tudo. Para a profissão, para a vida pessoal, para quem investe, por exemplo. A gente tem que diversificar todos os nossos investimentos, e não é diferente dentro do mundo da indústria, do mundo de motores, do mundo enfim, de direção de maneira geral, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar martelando na mesma tecla e investindo todas as nossas fichas num ponto só, né? Sim. No final, vocês gostam quando pega no escaninho os boletos? O boleto sempre vai chegar. Tem gente que tem como pagar o boleto, tem gente que não tem. Como é que faz pro resto do mundo que não tem como pagar o boleto? Qual a tecnologia? Qual a solução? Como é que eu melhoro? Então tem muito de solução. E por isso que precisa de muita engenharia. Precisa de muito conhecimento. Estudo de base, forte, sedimentado. Aí tu sabe para onde ir e tu dá um passinho por vez, igual o Frei Joacir Borges falou. Passinho por vez. Não sei se foi o MIT ou se foi... Putz, esqueci não lembro qual instituto que foi, cara. Que divulgou uma pesquisa recente, né? Sobre os especialistas e os generalistas. Qual era a melhor escolha, né? E aí eu comecei a ver o pessoal publicar aquilo ali no LinkedIn. E você vai fazendo alguma correlação com um e o outro. Cara, eu percebi que o mundo tá muito crítico. Né? Tá chato. Tá. Então, assim... Se você for um especialista, que você souber só de motores, o mundo vai te criticar. Pô, o cara não sabe se comunicar, o cara não sabe dar bom dia, o cara não sabe isso. Beleza. O cara é esse cara que só sabe se comunicar, que só sabe dar bom dia, mas o cara não sabe sobre motores. O cara vai ser criticado. Né? Isso que vocês falaram dessa... Tá tudo muito raso. Né? Raso. E muitas vezes... Aí trazendo o que o Frei falou, né? Dá um passinho de cada vez, mas dá o passo que seja da tua escolha, não do que o mundo espera de você. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Eu falo para a piazada, para os estudantes, para quem está conosco. A nossa comunidade na Level 7 Engenharia tem 300 pessoas agora fazendo o EAD. 300. Muita gente. E conteúdo denso, técnico. Mas é difícil. Vai, cara, se até os caras do Turvo conseguem, como é que tu não vai conseguir? Vai atrás, vai demorar, mas o curso tem 2 anos para você fazer. E, o feedback é fantástico para qualquer coisa. Então aí vem o compartilhar, aí vem o entender. É porque ele é demorado. E o demorar, assim, hoje em dia tudo tão volátil, tudo tão raso, dá trabalho. Puxa vida, eu brinco, né? Não, isso aí é motor que não tem torque, né? Motor que não tem torque, tu engata a primeira marcha, ele apaga, né? O motor é bom, arranca em segunda, né? Ele tem torque. Então, a gente... Né, tem uma discussão filosófica infinita aí, mas eu acho que é importante nós fazermos aquilo que é mais ou menos de bom senso, o equilíbrio. Esse é o fundamental, né? O bom senso e o equilíbrio, ele não sei se é uma palavra que está na moda, e daí fica esse monte de... Né, essas coisas agudas aí que a gente vê, né? Mas eu sempre sou bastante criticado também. Mas as coisas boas que vêm, elas superam em muito as críticas. Sim, aí você só pensa em motor. Eu falei, não, cara, eu gosto da tecnologia. O que tu gosta do motor? Do barulho. Do barulho que eu gosto, da vibração, da expressão, desse sentimento sensorial. Tu gosta do cheiro da gasolina? Não. Tu gosta de botar... Mas claro que não. Tu gosta de arrumar? Odeio. Né? Tem que trocar óleo. Nossa, que nojo. Eu gosto do barulho. Né? É isso que me trouxe a minha vocação. Legal. Né? Quando é que a vocação apareceu? Lá em 91, 92, com meus amigos lá no Turvo. Aí eu comprei minha primeira 4 rodas em janeiro de 88. No Turvo não tinha 4 rodas. Você comprou onde? Comprei em Itapema, passando férias de verão. Eu tinha o dinheirinho para comprar ficha de fliperama, jogar 1000 milhas. Né? Aí eu olhei, nossa, tem banca de revista, 4 rodas, Gol GTI, lançamento. Olhei pro dinheiro, fliperama, 4 rodas, fliperama. Vou experimentar comprar uma revista de carro para ver se eu gosto. Janeiro de 88. Será que gostou? Porra! Devorei aquela 4 rodas. Tem lá em casa guardada, Não durou as férias, né? Acho que durou um dia. Eu li. Acho que eu gosto de carro mesmo, né? Aí comecei a envolver com os amigos que tinham oficina, aí foi em 92, eu fiz engenharia, aí passei. Era difícil a engenharia. Muito difícil. Tem que sair de casa novo, por conta própria, morar em república. Mas, cara, é assim que é.
Tem gente que tem uma parte mais fácil, tem gente que tem parte média, tem gente que tem difícil, tem gente que nem tem. Exato. E o que nem tem, como é que faz? Então, tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás e saber dedicar a energia. E aí o networking, e aí os soft skills tinham que entrar. Sem ajuda eu não conseguiria fazer nada. Nada. Já respondeu uma das minhas perguntas aqui, que era se o network tinha aberto algumas portas, né? Todas. Todas. Porque elas davam a oportunidade de você mostrar o seu valor. Boa. E uma pergunta interessante, eu acho que para quem está ouvindo, vale a pena você contar a tua história. Como é que você faz networking? Que cada um faz de um jeito. Networking. Legal. Você conecta pessoas. Como fazer? Não é nem como fazer, porque não tem receita, né? Eu penso assim, como é que você faz o seu networking? Como é que é pro Júlio? Qual que é a tua estratégia? Como é que você cultiva essas pessoas ao redor de você? Como é que você mantém contato com tanta gente? Certo. Muito é como vem de casa. A família, por parte do meu pai, são tudo assim. É advogado, meu pai é professor de educação física, minha mãe era professora de línguas. Então, meu pai sempre foi muito network ativo, assim, sabe? Networkeiro. Networkeiro. Cutuca com um, incomoda o outro, fala lá, meu tio também. Ô tio Nestor, abraço. O tio Nestor me ajudou muito no estágio dos Estados Unidos. Aí, ó. E ele mexe com um, mexe com o outro. Eu cresci vendo eles. Então já é somático, né? Tá no sangue. A família por parte de pai é assim, bem extrovertida. E depois o meu professor lá no colégio no Turvo. E depois o meu professor na universidade. Então, eu fui vendo eles, aprendendo. E eu gosto muito também, é natural para mim de querer dividir, compartilhar. Muitos gostam, a grande maioria, mas tem gente que arde em algumas extremidades. Faz parte, é normal. E eu gosto de contar, dividir, mostrar. E com isso tu empolga e as pessoas vêm até você vê quem é parecido, você vai até elas. É um processo assim natural, né? Você tem que querer entregar alguma coisa, né? Tem. Você tem que querer dar para poder receber, porque tem gente assim. que é só interesseiro, né? Eu quero fazer o network, mas eu não quero contar nada. Eu não quero compartilhar da minha experiência, eu não quero compartilhar da minha vida. Putz, isso é muito chato, cara. Eu volta e meia, tem gente que me procura para fazer networking e eu percebo que a pessoa quer tirar mais do que dá. E assim, pô, pera lá, calma lá. Tem que pelo menos ficar no 0 a 0, né? Pelo menos no 0 a 0. Lembra no bem embolado. Lembra no episódio que nós gravamos, que eu te falei? Temos que ser interessante antes de ser interesseiro, né? Exatamente. Cara, é tudo isso aí mesmo. Legal. E ao longo do tempo, você vai também amadurecendo e mudando o seu jeito de fazer. Eu, no começo, eu vou ter que me impor lá, vou ter que chegar tocando horror, assusto uns 4, 5, vai que um ou outro, né, vem. Porque eu precisava abrir espaço, precisava ter uma chance de mostrar o meu valor. E conquistar espaço, né? É difícil igual o cachorrinho quando vai passando, o que ele vai fazendo no poste, né? Exatamente. É difícil, é árduo, né? Uma vez tive que fazer tratamento para urticária, que era muita incomodação, faz parte, nós somos frágeis, nós somos, né? E eu fui mudando muito ao longo do tempo. Mas o começo, o abrir espaço, mas eu tinha que abrir espaço e mostrar o valor. Então, sabe, eu fazia algo meio que forçado, mas depois eu convencia e trazia. Então, puxa vida, todo ao longo desse tempo, os networking ele foi aumentando, muita ajuda, muita indicação. E eu recebo muito mais ajuda, eu entendo, do que eu consigo ajudar. Legal. É o que eu faço trepulia, né? São 5 atividades em paralelo. Eu Juca Lodete de fotografia, eu faço álbum de foto, ensaio, paisagem, carro, avião. Tem a Leve 7 Engenharia, que é o que está rodando forte agora, o professor Lodete na UTFPR. Aí tem o pai de família, aí tem o dono do Dodge Dart, aí tem o engenheiro da Volvo, né? Tem um monte de emprego. Legal. Tem o submorro. E, enfim, tudo isso são a nossa comunidade de networking. Cada um gosta de uma coisa, mas tu vai unindo os pontos, sabe? Exato. E sendo você. Sabe? Tu fica fingindo, não vai longe. Isso é chato pra caramba, né? E o bait disso, né? E gasta uma energia danada você ser um figurante, né? Você ter um personagem. E eu acho que sim. Isso é importante, né? Porque por mais que a gente ande por vários espaços diferentes, a gente vai transitando entre comunidades diferentes e grupos diferentes. Cara, não dá pra gente fingir ser uma pessoa em cada uma delas, né? Isso não, primeiro que não dura muito tempo. Não dura. E segundo que, gasta uma energia danada, né, cara? É muito mais fácil você investir essa energia em qualquer outra coisa do que
ser um fake, né? Ou tentar... Opa, Vai, tá ó. vindo outro livro. Gente, tá vindo outro Ele falou livro em da energia. marmita. Cara, o cara é uma Essa é a lenda. última. É. Falou em energia. Esse é o que eu tô lendo agora. Eu leio no ônibus, então eu vou trabalhar de ônibus. Né? O ônibus da empresa me busca, me leva. Ou então eu vou de bicicleta. Então minha pegada de carbono é bem baixa. Aí eu posso Super. andar de Dodge. Né? Então, e esse aqui, ó, Power Density, do Wroclaw Smil. Então já é pro lado lá da Ásia, né? Ásia de cima, assim. Então ele mostra realmente, né, a chave para entender as fontes de energia e os seus usos. O futuro é eclético. Tem aqui uma torre de refrigeração, ó, tem termoelétrica, geração, distribuição. O que realmente tem, vamos dizer assim, quilojoules por litro? Em função da área de espaço que ele ocupa. É isso que um hectare de cana-de-açúcar, quanto de energia tem? Um reator nuclear com uma vareta de pastilha de urânio, quanto de energia tem? 1 litro de gasolina, quanto tem? 1 quilo de bateria, quanto tem? Isso fecha com o Racing Toward... Ao Foi vivo. que foi. Ao vivaço. Desculpa aí. gente. Não, Depois faz você parte. quer. Foi que foi. Desculpa aí. Não Isso- machucou? Não, Então isso, tá aqui tudo certo. isso aqui você cruza, Aham. né? Então eu bati no copo sem querer. Não, desculpa, faz gente. parte, faz Faz parte. parte, Aí, ó, faz parte, ao cara. vivo. E aí, aquilo que nós estávamos conversando antes de começar a gravação aqui, é justamente isso que torna o negócio dinâmico, leve, porque são os percalços da vida. Ah, exatamente. Faz parte. Networking não tem edição. É. Olha lá, ó, não vai dar Ao pra editar. Ao vivo. É, isso Tá mesmo. tranquilo, cara. Não, mas, e assim, Júlio, um ponto que você comentou em uma das suas respostas foi a questão da tecnologia, né? E você é especialista aí nessa parte de caminhões, veículos pesados. Como que você está enxergando esse futuro elétrico aí nesse setor? Muito bem-vindo para os nichos corretos que ele vai atuar. Aonde são os nichos corretos que ele vai atuar? Onde tem um monte de gente vivendo. Eu volto de novo para a qualidade do ar. Quem gera a energia que vai ele usar? Aí, primeiro ponto, a fonte de energia, está aqui. Qual a densidade de energia que ele tem? Qual o uso correto dele? Qual a tecnologia que eu uso? Está aqui. Qual a base que ele usou? Está aqui. Veio da onde? Está nesse aqui. Legal. Né? Então, tudo está concatenado. Todas as tecnologias são bem-vindas, são difíceis, se é nova é cara. O combustível sintético, maravilhoso, não tem nem... Né, é um hidrocarboneto purinho, feito por biomassa, por absorção de CO2, mas quanto custa o litro? Aí vem o boleto. Né? Bateria, maravilha, de onde vem a energia? Onde é que eu vou usar? Melhora a qualidade do ar? Tem autonomia? Tem onde carregar? Dura quanto? Como é que faz para arrumar? Quem arruma? Onde? Quanto tempo leva? Né? Então, a sua aplicação. Vai ter um monte de gente usando. Precisa, tem. Né? A capa do LinkedIn é o Quid. Né? Fantástico. Para mim, todo o transporte público, delivery, correios, tudo, tem que ser tudo eletrificado. Desde que a fonte seja limpa. Exatamente. Né? Muita gente está fazendo isso, mas aumentando a queima de combustível fóssil como carvão. Qual a eficiência de uma termoelétrica a carvão? A top da melhor do mundo, sei lá, 40%, está aqui, né? No livro. 40%. Qual que são as nossas? Talvez uns 35%. Qual a eficiência do motor diesel que vai sair agora em janeiro? Quase 50%. A longo prazo isso. E é um ponto de vista bem interessante, né, cara? Porque você não pensa só no fim, mas você pensa no início também, né? E muitas vezes a gente está muito atento ao construído no final, sem olhar os bastidores, né? Sim. Então, É o que a gente falou lá no começo, o porquê. o porquê. O Porquê. Eu estou folheando aqui, ó. Então, qual que é a mensagem? É o análise do ciclo de vida. Tem um monte de gráfico aqui, ó. Então, quais são as premissas que eu uso? É da onde eu vou extrair, que é do poço, transformar, entregar, usar, limpar e reciclar. Do poço ao túmulo. Essa é a premissa correta. Quando eu pego do tanque a roda, será que está justo? Quando eu pego da roda para o escapamento, será que está justo? Às vezes está justo, mas a anotação que é dada tem que ser repensada. Exato. Por isso que valem todas as tecnologias. Mas a gente tem que saber balancear. Porque tem tecnologia que é adaptada para isso, tem matéria-prima que é para aquilo, tem não sei o que lá para aquilo. Ó. Todas têm que ser usadas. Todas têm que estar no portfólio.
E tem que ter gente daí para saber orientar, indicar. Aí é o que eu faço hoje na engenharia de vendas, que é técnica, porém soft skills puros, que é cliente, que é grande frota, que é produção, que é engenharia, né? O dia inteiro falando com as pessoas, mas usando uma técnica profunda para você realmente especificar o produto correto para a missão. O que é a missão? O ambiente e quem vai operar. Quem vai operar também tem que ter, skills. Tem que ser treinado, tem que conhecer, tem que ter mente aberta. Então, isso é muito difícil de conseguir. E ontem, na live que a gente fez lá com nossos colegas, eles desenvolvem peças, componentes de alta performance. Eles falam, eu não tenho quem fabrique no Brasil. Mas importar? Aí é inviável. Eu não consigo fundir alumínio, eu não consigo usinar alumínio, eu não consigo fazer um negócio de alta qualidade. Falei, mas e meia boca? Meia boca é tudo que tem. Mas não dura, não funciona. Quando a gente está na indústria, eu tenho que orientar, vender correto, para poder vender sempre, vender bem, né? E eu preciso da garantia. E eu preciso ter lucro para pagar você, tudo. Se eu dou garantia e todo o dinheiro vai na garantia, o que adianta? Então tem muita engenharia por trás. Sabe? Isso tá tudo junto. E aí, ó, eu achei legal a gente estar encaminhando para a reta final aqui, que aquilo que nós comentamos lá no início está se conectando com o que nós falamos agora. A necessidade de entender o porquê aquilo está sendo feito. Porque quando você me traz, por exemplo, um projeto de custos de uma garantia, você tem que prever essa garantia, você tem que prever o teu lucro, e aí se você não tem um time engajado, você não tem uma soft skill bem desenvolvida, você não entrega a mensagem. Não entrega. Não entrega. E aí o cara vai falar, pô, tô fazendo isso daqui, tá custando X, tá voltando 3X, pô, tá todo mundo rico e só eu que tô aqui, né? Então você saber mostrar o porquê hoje é uma das mais difíceis missão, né? E foi justamente por isso que eu criei a escola também, né? Tem o grupo Motor e Mentor, que é uma escola de soft skills, para que justamente acabe com esse tipo de problema, para que as pessoas entendam. E falamos lá sobre gestão do tempo, sobre comunicação assertiva, sobre gestão de equipes, para que se entenda o porquê, né? O motivo, a causa que realmente aquilo está sendo desenvolvido. E daí a forma como você faz é o fundamental. Aí o Frei Joacir falava, você vai lá com humildade e vai com perseverança. A forma importa. Né? Tu chega lá se impondo, assusta todo mundo. Eu fazia assim, sabia? Vou lá me impor. Sabe quando é que eu aprendi realmente a ver e entender? Não faz muito tempo. Quando eu fui na psicoterapia. Falei, cara, eu tô muito estressado, tem muita coisa, eu não vou dar conta, eu consigo concatenar. Eu sou bem pilhado, muito ativo. Eu quero fazer um monte de coisa, mas tá tudo meio embolado. Preciso desfragmentar o meu HD. Né? E daí eu fui lá conversar e ver. Ela falou, então, tu vem com as melhores das intenções, sendo você, mas quando tu já chega botando pra quebrar. Aí assusta todo mundo. Mas eu não faço por mal. Mas tu assusta. A pessoa que tá lá meio na defensiva, aí sim que ele liga o escudo. Um corre pra baixo da mesa. O outro vem te peitar. Então, sabe, ali eu aprendi. Né, alguns anos atrás. Eu falei, comecei a exercitar. Devagar, com humildade, falando pouco, 2 orelhas e 1/4 de boca. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos, né, cara? E sabe, tu vai, anota, escreve. Então, mas isso aí só vem com o tempo. Né, das nossas más decisões, que nem fala o Bill Gates, assim que eu consegui ter bastante experiência. Né? E, enfim, os soft skills, os hard skills são muito necessários. Muito. Só um, só outro. Bom, aí tem os especialistas. Então, a gente precisa de especialista? Bastante. Muito especialista. Até 2016 eu só queria ser especialista. Só. Aí eu me acidentei. E bati esse olho e perdi a visão desse olho. Funciona só um pouquinho, funciona. Olha só. Você se acidentou como? Eu bati o olho. Aí perdi bastante parte da visão. Trabalhando. Então nós somos frágeis. Super. Muito frágeis. E vem de algo nada a ver, do momento nada a ver, que nunca aconteceu e de repente cruza tudo. Né? Então nós somos frágeis, nós precisamos de ajuda e a gente precisa se reinventar. Então quando eu machuquei o olho, o que eu mais fazia, que era dirigir caminhão, testar e tal, eu perdi minha carteira de motorista de caminhão. Não posso mais dirigir por causa do olho.
Aí nasceu o professorlodete.com.br. Legal. Aí eu dei aula para os piada Leve 7 Engenharia, que agora juntaram né, os caminhos. Então a gente tem que se reinventar e pensar diferente. Às vezes tem que acontecer alguma coisa muito trágica, né? Eu odeio acordar de manhã e tá tudo preto. Odeio, né? Para quem quer fazer, para quem quer realmente buscar, para quem quer ir pegar, tenham cuidado, mas vai atrás, mas com foco, humildade, perseverança, porque daí tu realmente chega num lugar novo e tu tem um ecossistema saudável. Porque tá tudo muito tóxico, né? Eu já vivi lugar bom, maravilhoso, paraíso, tóxico e paraíso. Ciclos. Então a gente sempre tem ciclos. E os ciclos vêm do teu networking. Se tu vai fazendo o teu entorno saudável, quando você mudar, quando mudar o manager ou outro projeto, ele continua saudável. Agora, se tu for fazendo o dick vigarista, sacaneando só para tu sair na reportagem, aí acaba aquele projeto, vai o outro, pronto, entrou no caldeirão. Então, isso é uma coisa que eu aprendi fazendo errado. Mas aprendi, ou venho tentando aprender, né? E olha, é tão bom, a vida é mais leve. Para mim, o trabalho que eu faço que eu amo, as minhas horas extras, as minhas atividades extracurriculares, da aula, para mim é uma coisa só. É o que eu faço, eu adoro, gosto de fazer. Claro que cada lugar tem a sua jeito de se portar. Eu vim aqui de roupa de trilha, né? Dá pra subir o cara Hoje é sábado, hoje tá liberado. Né? Dá pra vir. Mas agora eu não posso ir no cliente, né, de moletom. Então, sabe, esse bom senso, esse feeling, como se portar, como escutar, vem com o tempo. Show. Né? E quanto mais a gente escutar e menos falar, melhor, porque mais tu absorve. Aqui do podcast também, quando eu criei, né, foi uma dos intuitos era que eu pudesse aprender com pessoas mais experientes, com trajetórias e tudo, né? E lembra até, né, na semana passada você me mandou mensagem ali na sexta-feira à noite, até pediu desculpa. E hoje é uma coisa que eu me orgulho, né? Até te falei, porque o Lucas de 2 anos, 3 anos atrás, na sexta-feira à noite, talvez ele estivesse recebendo mensagem de algum amigo para ir para alguma ocasião que não iria me acrescentar na vida, né? E hoje, justamente, da mesma forma que o Freire falou lá há muito tempo atrás, hoje eu tenho trouxe para minha consciência e para minha realidade de que se eu quero chegar em algum lugar na minha vida, que eu tenho muito bem claro isso que eu quero, eu precisei aprender a escutar, e literalmente escutar, né? Aqui no podcast é o que mais fácil é aprender escutando e não reter isso. Então, contribuir, compartilhar. Semana passada eu fui dar uma palestra na Semana Acadêmica de Engenharia de Produção. E essa conexão, pô, eu sou relativamente novo, né? E o pessoal lá falou, pô, mas que legal, como é que você fez isso? Eu falei, cara, network. Então, ser interessante antes de ser interesseiro. Exatamente. Show de bola. Maravilha, Júlio. Alguma recomendação para o nosso podcast? Alguma dica, algum comentário para mim ou para o Stuck? Alguma pergunta? Fique à vontade aí. Olha, gente, acho que vocês resumiram muito bem, né? Dá trabalho. Dá. 2 orelhas e 1/4 de boca. Vamos com pressa. Vamos devagar que estamos com pressa. Né? Humildade. Esses são os soft skills. Porque o hard skills, a tecnologia, a ferramenta, a informação, ela está aí. Está para todo mundo. Agora, onde eu vou buscar? Como eu vou buscar? Aí vem do soft skills. Vem esse monte de... Da marmita. Da marmita. Então, sabe, sejam vocês mesmos. Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas bom, né? Mas seja do bem. Eu acho que ser do bem, você dorme bem, acorda bem, faz tudo bem. Compartilhe, não seja gaveteiro, porque uma hora tu sai na foto, depois tu sai na linha vermelha. E um dia depois do outro. Muito plano no Brasil é complicado, aqui até o passado muda, quem dera o futuro, né? Mas acho que essas coisas são bem alicerçadas, você está num ambiente bom, favorável, você tem a sua contribuição, é difícil dar errado. Claro que tem fatores externos de saúde, isso, aquilo, mas né, faz parte. E sempre na família. Cuidem bem da sua família. Eles, parece que né, o Júlio não tem família. Não, tudo é família, isso aqui é tudo extra. Por isso que a gente veio de manhã cedo, porque agora tem mais um monte de coisa para fazer.
Com a família. Né? Com a família. É isso aí. E depois tem Codidor de Dart também, né? Tem que dar um rolezinho antes que chova, né? Tem. E assim, né, gente? Eu fico aberto a sempre que quiserem bater um papo. Como é que te encontramos nas redes sociais lá? Eu já sei, né? Já fui encontrar, né? Mas pro nosso público aí que tá escutando. Eu recomendaria me encontrar no LinkedIn, Júlio Lodete, né? Ali no LinkedIn eu sou bem ativo, posto sempre as nossas iniciativas como a Leve 7 Engenharia, tanto nas lives do YouTube quanto no Instagram, os nossos cursos de pós na UTFPR, as minhas iniciativas como professor Lodete, enfim, todas as aventuras, os endeavors, eu costumo levar para o LinkedIn, porque é uma rede bem mais focada, bem mais direcionada. Sim. Uma rede, às vezes aparece um pouco de política, mas perto do que a gente vê por aí, né, é o lugar correto. Eu indicaria entrar em contato, falar com a gente e depois dali a gente vai direcionando para Pro networking, a né? melhor missão. É aquela história, né? Eu posso não resolver, mas eu sei quem resolve. É, isso aí. 90% do meu dia é isso aí, cara. Ou você sabe isso aí, não, mas eu sei quem sabe. É conectar pessoas, né, cara? Legal. Isso é legal, show de bola. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua contribuição aí. Eu sempre falo, cara, que uma vez aqui é pouco, então tem que sempre já pensar numa segunda data, porque é muito conhecimento, é muita experiência para compartilhar. E mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Stuck, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Tamo muito junto. obrigado e vamos continuar acelerando juntos aqui. Vai ser um rosto bem conhecido para todos aqui a partir de agora. Então, se vocês não estão conectados com o Stuck também, Roberto Stuck no LinkedIn. Só procurar Roberto Stuck, S-T-U-C-H-I, no LinkedIn. De lá a gente começa a nossa conversa. De lá a gente vai destrinchando por onde for necessário. Gente, mais uma vez, estamos aí próximo ao Motor e Mentor Experience, então se você ainda não garantiu o teu ingresso, garante lá. Será um evento presencial aqui em Curitiba, nos dias 24 e 25 de setembro, com foco totalmente no desenvolvimento de soft skills, de carreiras para a indústria automotiva, né? Eu falo indústria automotiva porque os palestrantes serão da indústria, mas um momento para benchmark, então independente do setor que você atue, muito conhecimento, muita experiência, muito conteúdo com base na marmita, né, Júlio? Com muito embasamento teórico aí, prático também. Então, será um momento ímpar que esperamos tê-lo conosco lá, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio com o Albert Franca. Um grande abraço, continuamos acelerando. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, gente.